Tá, então só lembrando aqui, projeto 2, ele aparece aqui depois da lição sobre listas, né? Então, é de se esperar, né, que o pré-requisito é que você tenha terminado a lição sobre listas, né? Então, quem ainda não terminou, não vai conseguir ver o enunciado, né? Mas, assim, eu vejo que, bom, nós liberamos ele já faz, acho que foi quarta da semana passada, né? Já tem bastante gente trabalhando nele, né? Mas deixa eu mostrar aqui, para quem não viu ainda, né? O enunciado. Esse aqui é o 1, né? Esse aqui é o projeto 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, esse é o projeto 2. Os dados, como eu disse, são os mesmos, né? Mesmo arquivo, mesmo processo de gerar os dados, mesmo formato, né? E aí, assim, o objetivo aqui, bom, tem algumas tarefas, mas o objetivo final é o seguinte, né? Imagina que cada pontinho desse representa uma das suas imagens, né? Num espaço aí de atributos que descrevem as imagens, né? Eu estou, né, no exemplo aqui tem 2 dimensões, porque a gente, né, seria difícil enxergar em mais que isso, né? Então, cada pontinho representa uma imagem, um arquivo de imagem, e a posição dele nesse espaço aqui é determinada por atributos, objetos e posições de objetos que aparecem nele, né? E aí a ideia é tentar achar qual que é a imagem que é mais representativa de todas elas, né? Aí, tá, representativa chama de prototípica, né? Mais prototípica. Então, por exemplo, com certeza não são essas, né? Essa aqui, então, né? Tem uma que está aqui longe de todas as outras. Isso aqui é um que a gente chama em aprendizado de máquina de outlier, né? É uma amostra, um ponto fora da curva, né? Diria assim, né? Mas é um ponto fora dos agrupamentos aqui, né? Mas o que a gente quer achar é um ponto, qual das minhas imagens é, é menos distante das outras, em termos de atributos, né? Que é o que eu estou ilustrando aqui, né? Então, assim, para isso, primeira coisa a fazer é a tarefa 1 aqui, e a 2, né? Que é o seguinte, para cada imagem, o que eu quero fazer é criar um vetor que represente o que está presente nessa imagem, né? E a tarefa 2 é um vetor também, só que em vez de dizer se um objeto está presente ou não, né, ele dá, né, são dados numéricos, né, que indicam, né, que representam estatísticas aí das caixinhas, né, das coordenadas das caixas que aparecem nas imagens, né. Então a ideia, né, eu já vou pulando logo para, né, dando essa explicação geral. A ideia é que na tarefa 1 você cria um vetor de 16 dimensões que indica a presença ou ausência de cada um desses objetos nas imagens, em cada imagem, né? Na tarefa 2 você cria mais outro vetor de 10 dimensões, né? E aí o que a gente precisa fazer? Concatenar os dois, né? Junta os dois. Para cada imagem, então, eu teria um vetor de 16 mais 10, né? 26 dimensões. E aí, né? É como se, né, a ideia é isso aqui, aquele espaço que aqui nesse exemplo, só para visualização, é um espaço bidimensional, a nossa ideia é representar as imagens como sendo dados num espaço de 26 dimensões. Tá? Mas a ideia é a mesma, dados os pontos, né, todas as minhas imagens, né, se for pensar o conjunto completo aqui, eu tenho 1.225 imagens, né, a ideia seria achar qual delas é a que menos se distancia de todas as outras, né? Então, aí pensa, né, como é que você faria isso, né? Deixa eu ver aqui. Você vai mexer com a epipolar. Tá aqui. Tá, vou mostrar minha coisinha, meu dispositivo mágico aqui, né? Então tá lá, né? Eu tenho vários pontos no espaço aqui, né?
eu quero achar, essencialmente, qual deles é tal que a distância dele a todos os outros é a menor possível. Nossa, que ficou parecendo um mosquito. Então, o que você faz? Vamos lá, né? Você não sabe nada, você só sabe assim, o que você sabe é uma lista de dados, né? E vetores de 26 dimensões, né? Estou representando aqui como duas para facilitar. Mas o que você faz? Dados os 2 pontos, calcula a distância entre eles. E, por exemplo, você pode, sei lá, armazenar esse valor aqui, essa distância, em algum lugar. Aí, vou pegar e calcular essa distância entre esses dois aqui também. Esses dois. Faz isso para todos os pontos com relação a esse. Né? Aí, o que mais? Você pode também... Tá, tudo bem. Aí, para esse ponto aqui, eu sei qual que é a distância dele a todos os outros. Né? Posso colocar isso numa lista, por exemplo. E aí eu faço a mesma análise para outro ponto. Esse aqui, por exemplo. Vou lá, pego ele, calculo a distância dele para todos os outros pontos, né? E assim por diante. Vou lá e armazeno isso aí em algum outro lugar. Faço isso com relação a esse outro aqui, vou lá, calculo a distância para todos os outros. Nossa, eu estou rabiscando tudo aqui, né? E assim por diante, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nossa, contei igual meu filho, né? Sei lá. Se eu tenho 18 pontos, eu posso fazer isso aqui exaustivamente, né? E aí eu posso, por exemplo, armazenar esses resultados aqui numa matriz que eu vou chamar de D aqui, de distâncias, que vai ter 18 por 18 elementos. Nossa, essa caneta 17, aqui professor. tá ruim, né? Oi? 17? São 17. Agora não... Pronto, 18. Ainda bem que eu errei desse jeito, né? Então tá lá, D 18 por 18. Eu precisava de uma caneta melhor, né? Que é igual isso aqui, né? Então o que eu posso fazer? Nessa matriz assim, vai ser uma matriz, né? Tal que aqui o elemento... vou usar a notação matemática, começar de 1, 1, né? E aqui seria 18. Nossa, vocês não vão... nem eu consigo 18 aqui, tá? Mas, digamos que esse aqui foi o primeiro elemento que eu comecei a analisar, né? Essa primeira linha aqui, né? Eu vou ter 18 elementos, né? Que, nesse primeiro elemento aqui, a distância dele é ele mesmo, que vai ser 0, com certeza, né? E aí aqui eu vou armazenando as outras distâncias. A distância dele ao segundo elemento, ao terceiro, e assim por diante. Vou colocando as distâncias aqui. E assim por diante. Então, você vai calculando distância entre todos os pares e vai acumulando aqui. Tá? Isso aqui vai resultar numa matriz cheia de zeros na diagonal, né? Bom, 3 pontinhos, né? 18 zeros aqui na diagonal. E porque a distância de todo elemento contra ele mesmo é 0, né? E os elementos fora da diagonal representam literalmente essas distâncias que você tem aqui, né? E aí o que eu quero, né? Para achar isso aqui, esse ponto aqui, o que você tem que fazer? Nossa, peraí, o que eu estou mostrando, gente? Tá. Eu achei que estava mostrando outra tela. Pronto. Então, para achar esse ponto aqui, dado que eu tenho uma matriz como essa, né, com todas as distâncias, o que você faz, hein? Chuta aí, alguém saberia dizer? Soma Aumenta o todas e valor. dividir pelo número de elementos? Tá, somar todas é um começo, né? Então, o que você pode fazer, por exemplo, olhar linha por linha aqui, né? E colocar isso aqui num vetor de somatórios. Nossa, tá faltando espaço aqui, né? E professor, libera o NumPy pra gente. NumPy Profissional, humildade aí. Vocês E, vão ter professor, que custa fazer nada. engenharia reversa de NumPy ajuda muito. Ah, Então, não, isso professor, aqui custa nada. realmente custa sim. Tem uma limitação técnica mesmo, que não permite que a gente faça isso no Code Runner. Então, assim, você pode, por exemplo, para cada linha, calcular a soma ao longo das linhas. E aí, o ponto que vai ser o mais próximo do centro é o ponto cuja soma de todas as distâncias é a menor de todas. Então, basta olhar para isso aqui e ver qual que é o menor. Tá? Então, esse é o algoritmo, basicamente. Né? Bom, tá bem... Essa é de qual questão? É do projeto como um todo. Ah.
essencialmente a questão 4, tarefa 4 do projeto, né? Então, assim, tá voltando aqui a minha câmera normal. Então é isso. Aí, que acontece, então? O primeiro passo é construir o vetor de presença e ausência de cada objeto. Segundo passo, construir outras 10 dimensões com base no que está escrito aqui, né? Cada uma calcula baseado em dados das caixinhas, né? Aí, o quarto passo é isso que eu falei para vocês, tá? Esse é o objetivo principal desse projeto, né? Só que aí, além disso, existe também o terceiro, que é mais simples, né? É a média aritmética, simplesmente, né? Então, imagina que você tem lá, para cada imagem, estou chamando de amostra aqui, né? Arquivo de imagem, né? Tal. Vou chamar de amostra. Para cada amostra, você tem um vetor lá de 26 dimensões, né? A ideia é olhar para cada uma dessas variáveis, calcular a média delas, tá? Então, isso... deixa eu voltar na minha... não devia ter desligado. Cadê minha câmera? Tá aqui. Tá. A tarefa 3... Pô, devia ter arranjado caneta de outras cores. A tarefa 3 é essencialmente achar qual que é o vetor médio de todos os pontos que eu conheço, né? Ele daria, sei lá, olhando no olhômetro aqui, daria um ponto mais ou menos aqui, assim, tá? É uma média aritmética de todas as coordenadas que eu tenho, tá? Dá um ponto fictício aqui no meio. Enquanto que a tarefa 4 consiste em, de fato, escolher qual amostra é a mais próxima do centro. Não é bem a mais próxima ao centro, é aquela cuja distância às outras é menor possível, que acaba ficando próximo, né? Mas não é... Mas a tarefa 4 não depende da tarefa 3, tá? São duas tarefas independentes. E assim, eles resultam em dados diferentes, né? Por exemplo, imagina um caso super bobo aqui, mas complicado na prática, né? Então, tipo, imagina que eu tenho 3 pontos aqui, né? O resultado da tarefa 3 seria a média deles, que dá um ponto mais ou menos aqui, né? Enquanto que o resultado da tarefa 4 seria qual dos 3 é tal que a distância dele aos outros é a menor. Então, certamente seria esse aqui, né? Porque essa distância aqui é maior do que a distância entre esses dois, certo? Mas assim, existe uma... Né, não acontece nos casos de teste deste projeto, mas imagina que você tem um triângulo equidistante aqui, né? A média aritmética, ou seja, a tarefa 3, é super tranquilo, dá bem aqui no meio, né? Enquanto que o medóide, né, que a gente chama aqui, ou protótipo, né, é difícil. Se isso aqui é um triângulo equilátero, né, por definição, né, essas distâncias aqui são idênticas. Então, não tem como resolver qual deles é o prototípico, né, o mais central. Aí a decisão acaba sendo arbitrária. Você acaba decidindo, por exemplo, o primeiro em termos de ordem alfabética dos arquivos, né? Mas assim, para nossa sorte, esse problema não acontece nos casos de teste deste enunciado aqui, tá? No geral, assim, a gente não tem esse nível de ambiguidade aqui, tá? Mas é essa ideia, né? Assim, tipo, expliquei bem rapidinho, né? Mas se vocês quiserem, tragam dúvidas, né? Alguém quer falar aí, tá com o microfone aberto? Professor, aparentemente está parecido com o primeiro projeto, porém esse está parecendo um pouco mais fácil, eu não sei porquê. Mais difícil. Você tá doido? Não. Ah, meu amigo, já na parte 1 eu sofri. Não, eu sofri também, sofri como igual todo mundo. Mas não sei. Olhando Então, assim, parece estar mais fácil de compreender. aí eu já adianto a vocês, a parte 1 é a mais difícil,
O problema é, quando você conseguir fazer a parte 1, o resto vai. O problema é conseguir Isso, fazer a parte 1. exatamente. Então, tipo, exatamente que nem o primeiro Vai projeto. dar certo, amém, amém. O primeiro projeto, a questão mais difícil para mim foi a 1 e depois a 5. Então, por quê? O que acontece? A tarefa 1, para você conseguir, por exemplo, calcular essas coisas, você tem que conseguir fazer que nem na tarefa 4, né, do projeto 1. Cadê o projeto 1? Ah, eu fechei, né? Deixa eu ver aqui o pré-visualização. Dicionário de listas. Pode usar. Não. Mas assim, o que acontece? No projeto 1, para fazer a última tarefa, se você resolveu essa tarefa, você consegue resolver o projeto 2 sem problema, né? Quem não fez essa tarefa aqui vai penar um pouco, né? Aí pede ajuda para os monitores e tal, né? Porque ele tem essa situação, né, que eu falei antes, né, de que, assim, deixa eu pegar um conjunto de dados aqui. Nossa. Não tem ele aberto aqui. Não tá aqui. Mas, tá, vou olhar aqui para o próprio conjunto de casos de teste mesmo, né? Como você tem, por exemplo, aqui bem no começo, né? Você tem lá tarefa 1 com 2 elementos, né? Aí, essa aqui, como eu só tenho uma imagem, né? As duas são desse mesmo Horse 7.3, né? Tranquilo. Você gera isso aqui numa boa. Agora, essa aqui, por exemplo, você tem 8 blocos, que na prática são de 3 imagens, né? Então, você vai ter que fazer aquele truque de que, olha, localizei torre, incrementa lá o contador de torre, sei lá qual que é, digamos que é esse aqui. Localizei areia, incrementa aqui. Localizei céu nublado, incrementa ali, né? Vou chutando aqui. Localizei... Na mesma imagem tem céu nublado e céu azul. Que esquisito. Mas tudo bem, né? Tem céu 2 vezes, né? Assim, aí, uma coisa bem importante. Nessa tarefa aqui, nesse projeto, né? A gente está interessado em objetos, né? Sem os atributos, né? Então, assim, aqui a gente tem 16 dimensões, que são a lista desses 16 objetos aqui. Então, por exemplo, o céu, cadê Sky? Sky é a 5ª dimensão. Não importa se o céu está nublado, azul, ou seja lá o que for, né? Ele só conta como céu, né? E o flag aqui é presente e ausente, né? Então, tipo, no caso aqui, acho que como isso aí deve ser um caso de uma imagem que está ocluída, sei lá, metade dela está com nuvem, metade está com céu azul, né? E então, assim, a pessoa rotulou lá como nublado e azul, né? Mas os dois contam para a 5ª dimensão. Tudo bem, né? Li aqui os 4 blocos da primeira imagem. E aí, depois eu tenho que passar a processar a próxima imagem, né? Esse ponto que acaba dando confusão na hora de processar os dados, né? Você tem que saber quando parar de incrementar os dados da primeira imagem e quando começar, né, a criar contadores para a segunda imagem, né? Uma vez que você resolveu isso, o resto da tarefa 1 fica tranquilo, né? E a tarefa 2 também, né? A tarefa 2, a única coisa dela, assim, bom, ela cria estatísticas em cima das caixinhas, dos objetos que aparecem nas imagens, né? Mas, assim, além de ter médias, ela tem também média das áreas, média das coordenadas e assim por diante. Tem também esses 4 elementos aqui que são desvios padrão, tá? E aí, desvio padrão é a raiz quadrada da variância da população e não da amostra, tá? Isso aqui é um conceito que eu não sei se vocês já viram em estatística, espero que sim, mas se vocês não viram, basta olhar para a Wikipedia, por exemplo, né, ou alguma fonte, né, ou pergunte para a gente qualquer coisa. Se a gente perceber que tem muito aluno tendo dificuldade na fórmula do desvio padrão, posta lá no fórum que a gente pode responder, né? Podemos ver, colocar a fórmula lá que está sendo usada, tá? Não vejo problema com isso.
A Wikipedia reinou, professor, no projeto 1. Não, tem muita coisa lá, né? O Google, no geral. Sim. Hoje em dia não tem jeito, né? Você não escapa dessas coisas. Mas assim, né? É importante lembrar que a Wiki é da, né? É da galera, né? Assim, se você criar uma conta lá e vandalizar um artigo, você consegue. É editável. Hoje em Professor. dia tá complicado, não é qualquer um que faz isso, né? Mas você tem que sempre verificar as fontes, né? Alguém queria falar aí? Não, só para depois você olhar o chat do Teams no final da aula. Tá. No final da aula agora, né? Falta 10 Final minutos. da aula é agora, exatamente. Bom, é isso. Eu acho que eu já passei com isso a ideia geral do projeto, né? E eu tenho que encerrar aqui, que daqui a pouco começa a minha outra aula. Mas qualquer coisa, postem suas dúvidas lá, tá? E por favor, não deixem para a última hora, como vocês fizeram antes, tá? Beleza, tô vendo, deixa eu ver, tá? Vou parar de gravar aqui então. Professor, você não toma água, não? Não vi você tomando um gole d'água. Tomei. Por isso que eu aproveitei minha pausa.